agora recebemos o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que conhece bem a importância desse diálogo com a gestão municipal. Não é isso, deputado? Bom dia. Muito bom dia, isso mesmo, prazer a gente estar participando do 38º Congresso da MM, esse que é o maior evento municipalista de Minas Gerais. É o momento que a gente tem aí, o debate dos desafios, das perspectivas, das boas práticas. Então, a gente sabe da importância, né, do município na vida das pessoas. Quando a gente fala, pessoal, da importância dos entes federados, a União, os estados e municípios, eu entendo que aquele que tem a principal prerrogativa na vida das pessoas, na execução da política pública, é o município. E no caso de Minas Gerais, com tantos municípios, né? Quais são os desafios e ainda por cima com essa realidade tão diferente entre as várias regiões? Então, há contrastes, né? Do ponto de vista tanto da região quanto também do tamanho dos municípios. Há municípios que com uma proporção maior, com atividade econômica pujante, ele consegue ter uma arrecadação que ali ele dá conta de resolver problemas das contingências, da gestão pública. Você tem municípios que já são menores, que vivem do chamado FPM, que é o Fundo de Participação do Município. Um dos principais problemas é que, ao longo dos anos, foi se aumentando as atribuições para os municípios, quando houve, por exemplo, a municipalização da educação, a municipalização da saúde, é um convênio que o Estado quer que o município faça com a polícia, é um convênio com a Emater, é um convênio para o transporte de aluno. Então, você aumenta a obrigação dos municípios e, na mesma proporção, não aumenta os recursos para ele poder executar bem a política pública. Então, a gente fala muito dessa questão do subfinanciamento, da capacidade das prefeituras em conseguir executar uma boa política na proporção das tarefas e obrigações que são repassadas para elas. O senhor conhece o outro lado também. Está no 3º mandato parlamentar, mas já foi vereador e também foi vice-prefeito em São João del Rei. O senhor acha que é necessário repactuar os acordos em relação aos papéis de município, estado e governo federal? Não só necessário, é urgente, né? Veja que, eu falo assim, o município é onde a vida acontece. Você pode olhar na televisão, olha, estatística do desemprego aumentou, problema da violência e criminalidade aumentou, problema da desassistência na saúde. Essa estatística, esse dado que aparece nos telejornais se materializa em drama na vida das pessoas nas cidades. Não é verdade? Então, quer dizer, olha, eu falei de desemprego, tem alguém desempregado na cidade. O povo não vive na União, não vive no Estado, vive no município. Então, é super urgente. O vereador, numa escala, vamos falar assim, né, dos agentes públicos, é aquele que se encontra a todo momento. Eu fui vereador em São João del Rei, então eu falo que o vereador se encontra a todo momento. O prefeito, em via de regra, se encontra. Deputado, de vez em quando. Governador, quase nunca. Presidente da República, aí que você não encontra mesmo. Então, a ponta da lança é o municipalismo, é o vereador também com o prefeito, e depois nessa escala vai aumentando. Quando a gente fala, então, de um novo pacto federativo, o que nós estamos querendo dizer? Sendo, então, que as pessoas vivem no município, é o principal responsável pela execução da política pública, é aquele que tem as maiores obrigações, por que na distribuição do recurso, do orçamento, é o que fica com a menor parte? Então, o debate do novo pacto, ele passa um pouco por isso, eu volto a dizer, a importância do financiamento da política pública na proporção das obrigações que cada ente federado tem. E, ao mesmo tempo, enquanto aguarda essa possibilidade de um novo pacto, né, para que mais recursos cheguem aos municípios, os municípios estão discutindo aí saídas, né? O tema do Congresso deste ano é governança, sustentabilidade e inovação da gestão pública. O que é preciso por parte dos municípios e o que é possível fazer durante, né, enquanto esse acordo não sai? A gente na Assembleia tem trabalhado muito nesse sentido. A Assembleia Legislativa, na legislatura passada, e nessa não é diferente, ela tem tido a postura muito municipalista. Eu falei isso ontem, quando nós votamos o projeto da questão da saúde, que vocês acompanharam. O PLC, da desvinculação dos recursos da saúde. Exatamente, que já era um expediente que o governo federal adotou e agora nós aprovamos aqui no Estado. Projeto assinado pelo presidente Tadeuzinho, do qual todos nós deputados somos subautores, né? Somos correlatores. Então, veja, lá no mandato passado, o que nós fizemos? Colocamos os municípios no acordo da Vale do Rio Doce. Veio o acordo, o governador não previu os municípios, nós, a Assembleia, fizemos uma emenda no projeto que nenhum município recebeu menos que R$750 mil e foi aumentando a partir da sua população. Outro momento da Assembleia é demonstrar o seu caráter municipalista, quando nós aprovamos o auxílio emergencial no meio da pandemia, aquele que foi pago em novembro, parcela única, R$600. E agora, ontem, nós estamos aí autorizando os municípios a poder utilizar recursos de transferências, convênios que ficaram parados há algum tempo, da ordem de mais de R$2 bilhões. Então, acho que a Assembleia tem demonstrado
mostrado um caráter muito municipalista, que são essas alternativas que a gente fala do financiamento da política, né? Além daquilo que nós precisamos fazer. Agora, a gestão é isso também, né, pessoal? É saber utilizar o dinheiro, que a gente reclama do dinheiro que falta. Mas tem uma outra pergunta: como eu utilizo bem o dinheiro que eu tenho disponível? Qual o papel da comissão que o senhor preside na Assembleia de Assuntos Municipais diante desse contexto? A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização é a comissão que trata na Assembleia Legislativa dos problemas dos municípios, do desenvolvimento regionalizado. Nós já começamos um trabalho intenso, começamos fazendo a visita à sede da MM, conversamos com a diretoria da MM. Depois nós vamos ter uma reunião com a Frente Parlamentar de Prefeitos. Já estamos promovendo um conjunto de audiências públicas, né? E audiências que estão discutindo os programas do governo federal, né, que estão sendo relançados. Quando a gente fala Minha Casa Minha Vida, que foi relançado, já discutimos lá na comissão, nós queremos discutir a questão do Mais Médico, que está voltando, o Programa Brasil Sorridente, que está voltando, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, enfim, tem um conjunto de políticas e programas que retornam à agenda do governo federal, que os municípios precisam aí poder se apropriar, que são alternativas também da execução da política pública. E aí, na conversa que nós tivemos com a MM, a comissão pegou o que eles estão chamando de agenda prioritária, mais imediata para nós. O que é essa agenda? A gente aprovar o projeto de lei que trata da regulação do Fundeb, que Minas perdeu dinheiro, cerca de 300 milhões de reais no último ano, porque não fez a adequação do Fundeb, a informação para o governo federal. Então, a gente está discutindo esse projeto. Nós estamos discutindo a aprovação de uma PEC que autoriza os deputados repassarem emenda parlamentar para os consórcios intermunicipais, né, os consórcios dos municípios. Nós temos uma outra emenda que trata da flexibilização de quando o Estado recebe uma compensação, como foi o acordo de Brumadinho e agora o acordo de Mariana, para que o município tenha uma possibilidade maior de utilização do recurso, que às vezes fica um pouco mais restrito, e os municípios reclamam que isso acaba criando um dificultador. Então, enfim, a gente tem um diálogo aí com o municipalismo, tem uma agenda de trabalho que a comissão vai ser fundamental para tratar isso na Assembleia. O senhor está falando aí de diálogo e o deputado preside o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. E eu gostaria de saber, então, deputado, de que forma também que esse diálogo com o governo federal pode facilitar, né, a vida do cidadão no município em Minas Gerais? Então é isso, eu acho que o governo do presidente Lula, ele já demonstrou que tem a sensibilidade com o municipalismo, tanto que os seus principais programas, suas principais políticas, elas fortalecem o agente município, né? Eu citei aqui agora há pouco essa retomada do Minha Casa Minha Vida, programa que estava praticamente extinto, a retomada agora do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos para fortalecer a agricultura familiar. Nós falamos da volta do Mais Médico, Minas Gerais serão mais de 400 médicos nesse primeiro momento, que já vão atender os municípios, regiões que às vezes o médico não quer ir, né? A gente tem aí a volta do Brasil Sorridente, você tem aí que o governo federal descontingenciou os recursos também da saúde, parecido com o que nós fizemos, mas já fez anteriormente, que várias casas de saúde, a paz, vão receber recursos em Minas Gerais. Então, acho que o mandato do presidente Lula tem essa característica, né? Do PT em geral. Tem algo que é histórico na vida dos municípios. É quando a ex-presidenta Dilma criou aquele programa das máquinas do PAC, né? Naquela época, entregou retroescavadeira, caminhão-pipa, pá carregadeira, entregou uma série de equipamentos que os municípios nunca tinham recebido. Nós temos o caminho da escola, que são os ônibus escolares, a construção das creches do Pró-Infância, a reforma das escolas. Então, eu vejo que a gente vai ter uma agenda muito robusta, muito comprometida com o desafio municipalista. Deputado Cristiano Silveira, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso estúdio, no Congresso Mineiro de Municípios. Muito obrigado, estamos juntos. Nós voltamos a qualquer momento com novas entrevistas. TV Assembleia, Política ao Vivo, transparência no ar.